Na primeira parte deste vídeo, faremos uma apresentação, uma aula de apresentação para você ter uma ideia do que vai acontecer aqui. E na segunda parte, você vai saber como serão as aulas. Seja muito bem-vindo à Jornada do Tempo. Gratidão por assistir a esta aula de apresentação e como funciona esta jornada pela questão do tempo da terceira para a quinta dimensão. E a primeira coisa que eu quero te falar é que essa jornada, pode chamar de um curso de jornada, o que é que nós pretendemos aqui? Que você entenda essa questão do tempo na terceira dimensão, em primeiro lugar. Em segundo, que você comece a perceber onde existem partezinhas nossas, né, tua, nossa, que estão ligadas às crenças limitantes. Estas crenças limitantes estão correlacionadas às nossas memórias celulares, né, que envolve, querendo você ou não, envolve toda a questão dos seus antepassados, tudo que os seus antepassados já fizeram, e é claro, para aqueles que já estão num grau de entendimento avançado, né, envolve também as possibilidades de vidas passadas. Tudo isso junto e misturado com as memórias desta vida aqui, enquanto estávamos na barriguinha da mamãe, tudo que a mamãe passou, tudo que nós vivemos nesta presente vida, tudo isso junto e misturado com toda a influência da Matrix. Nós vamos o quê? Nós vamos lidando com todas essas situações de uma forma que nós aprendemos, que nossos antepassados aprenderam, baseados em todo o sofrimento passado. Então, todo o sofrimento passado começa a colocar memórias em nós, padrões em nós de sobrevivência. É por isso que muitas vezes existem vídeos nossos aqui do canal que fala da importância do entendimento de como o nosso cérebro funciona, né? Porque nós temos 3 cérebros. E tem um vídeo especialmente trazido aqui para vocês, um mais curtinho, outro mais explicadinho, sobre toda essa questão das neurociências dos nossos 3 cérebros, para você ganhar mais profundidade, mais entendimento. E por falar em entendimento, quando eu começo a entender como o meu cérebro funciona, de onde vêm as minhas crenças limitantes, toda a parte científica, toda a parte neurofisiológica, psicológica, né? Falando aqui da sombra, tudo isso, mais uma vez, junto e misturado, quando nós começamos a entender isso, começa a despertar algo dentro de nós que diz: ora, tem alguma coisa errada, não é possível que a vida seja isso, né? Então é por isso que já vamos avisando aqui que para fazer esse curso gratuito, você precisa ter um mínimo de entendimento que nós vamos explicar como pré-requisitos lá no final, que também não tem nada a ver com dinheiro, tá bem? E então, quando nós começamos a entender todo esse processo de por que eu sinto, por que eu penso, por que eu ajo dessa forma, eu percebo de onde vêm os meus pensamentos, sentimentos e ações, né? Baseados em crenças limitantes que vêm da Matrix, ou seja, da 3D. Nós aprendemos que tudo isso é normal, que ficar triste, ficar com raiva, que isso faz parte do ser humano de terceira dimensão, desses que estão presos no tempo da terceira dimensão e que aqui nós chamamos de tempo cronológico, né, que vem do mito do deus Cronos, que é um deus da mitologia greco-romana. Vocês também já sabem que pensamentos e sentimentos de baixa frequência vibratória, né, que tem toda essa origem na nossa ancestralidade, no tempo que
nós e nossos antepassados desfrutamos de boa vida, mas a maior parte do tempo desfrutamos de uma vida não muito boa. E tudo isso, na verdade, fazia parte desse processo nosso aqui. E então, quando nós alimentamos esses pensamentos e sentimentos que não são muito de quinta dimensão, né? Porque quinta dimensão é outra história, não cabe mais esse tipo de coisa que muitos chamam de normal, né? Até muitos profissionais. A nossa imunidade baixa. Se a imunidade baixa, nós ficamos doentes. Se eu mantenho esses pensamentos, sentimentos, esses padrões de vibração baixa, aquelas preocupações, aqueles medos se transformam em ansiedade e estresse e ansiedade, e também em depressão. Depressão quando estamos muito focados lá no passado, nesse tempo cronológico passado, e quando nós estamos programando o nosso cérebro para criar realidades que não queremos, nos preocupando com algo que não aconteceu ainda. Então nós começamos a prever o futuro e depois, quando alguma coisa ruim acontece, diz: ah, eu sabia que ia dar errado. Porque você criou, trouxe essa realidade para você e essas coisas vocês já sabem, certo? Então nós podemos dizer que todos esses pensamentos, esses sentimentos discordantes, carregados das nossas memórias, influenciados pela Matrix, né? A Matrix que nos prende nesse ciclo retroalimentador, porque quanto mais preocupados, quanto mais tristes, quanto mais gananciosos, quanto mais presos ao consumo desequilibrado, quanto mais presos a certas coisas que são extremamente mundanas, nós ficamos longe desse processo de ascensão para a quinta dimensão. E isso é o que a Matrix quer, né? Preciso explicar o que é Matrix? Eu acho que não. Se você tiver alguma dúvida, você traz para a gente lá nos comentários, né? Para que a gente possa ajudar você e tantas outras pessoas que podem ter a mesma vontade de entender um pouquinho mais, né? E tem vergonha de escrever, certo? Vergonha, aliás, é um padrão de terceira dimensão. Então vamos lá, nós temos um tempo de terceira dimensão que é ligado ao sistema cronológico, a esse mito greco-romano de Cronos, né? Do deus do tempo Cronos, mas não tem só ele, tem outros. Tem outros, isso nós vamos falar em uma das aulas. Mas, no oposto, como se fosse faces de uma mesma moeda, nós temos o tempo Kairos, né? Que é o tempo que nós estamos trabalhando aqui, como vocês viram na abertura desse vídeo, é o tempo do aqui e do agora, onde eu não me preocupo. Pô, se você não se preocupa, você faz o quê? Eu tenho fé, eu cocrio uma realidade positiva. Ah, mas isso não existe. Então é porque você é muito mental. Agora, tem duas possibilidades: ou você cancela, para de assistir esse vídeo, ou você continua e vai até o final falando: não, peraí, que eu acho que agora eu vou encontrar a saída para esses sentimentos, esses pensamentos recorrentes que eu tenho. E vou falar mais uma coisa: pensamento e sentimento não muito bacaninhas que nós temos tem a ver com esses padrões que ficam nos atrapalhando o nosso processo de ascensão. Porque, mas esse negócio de ascensão aí é só para monge, para freira. Não, é para todo mundo. Querendo ou não, um dia vai chegar a sua vez. Se você quiser protelar, tudo bem. Já assistiu aquele filme? Não vou falar o nome, talvez você tenha assistido, mas é um dos filmes que nós indicamos aqui nesse curso para você ter uma ideia do que são as mentes que pensam em terceira dimensão. O poder está para todas as pessoas, desde aqueles que têm um cargo qualquer, né, que tem um poderzinho um pouco maior, até o nosso poder de prejudicar especialmente a nós mesmos. Então, voltando um pouquinho a esses sentimentos e pensamentos discordantes, o que eles são, né? Quais são os exemplos? Nós já vimos: medo, raiva, preocupação, tristeza, tem mais, né? Dúvida,
vitimismo, tudo isso são marcas que nos prendem à Matrix, nos prendem a uma vida que tudo bem, você pode falar, mas eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas vai chegar uma hora que a vida vai te trazer algum desconforto e que você não vai encontrar mais as respostas nas coisas que são mentais. E não vai ter um médico que vai conseguir te ajudar. Vai te encher de remédio, você vai trocar de terapia. Ah, mas eu já faço terapias mais fora da casinha, né? E eu te digo, essas terapias te ajudam até um certo momento. Porque o nosso processo evolutivo, porque nós evoluímos, né? Mentalmente e agora na 3D, e agora nós precisamos avançar para um outro nível de evolução, que é a evolução espiritual, né? Mais para o lado da metafísica. Espiritual não é religião. Espiritual, como diz Dalai Lama, né? É tudo aquilo que transforma. Então, este curso pode ser uma experiência espiritual para muitos, porque vai trazer uma mudança significativa para muitas pessoas. E eu vou falar outra coisa. Este canal, este curso, o nosso foco é curar o seu ego, a sua mente. Fazer com que a tua mente já consciente se transforme numa mente cada vez mais consciente até chegar próximo, né? Te encaminhar, vamos dizer assim, para um nível mental elevado, que é o da supraconsciência. Então vocês vejam, e para isso nós precisamos trabalhar muito memórias do nosso subconsciente, né? Então eu coloco como sendo aqui esse triângulo é nossa mente consciente, lembrando aquela imagem do iceberg, do pescoço para cima é a mente consciente, mas nem sempre a gente é consciente das coisas que realmente nós precisamos, só que ninguém desperta de uma hora para outra. Quando você entra na escola, você vai na pré-escola até você chegar a uma livre docência. Eu não cheguei lá, mas eu tenho 3 pós-doutorados, então confia no que estou falando, porque a minha vida foi dedicada a cruzar a ciência com a espiritualidade. Então nós precisamos trabalhar todas essas nossas memórias, que realmente são elas que travam a nossa vida, e liberar estas memórias. Eu costumo dizer que nós temos aqui uma porção de aplicativos, né? Então, às vezes você precisa rodar um programa que não tem um aplicativo no seu celular, no seu computador. Então você tem que baixar o aplicativo. É isso que nós estamos fazendo. Para algumas pessoas, nós estamos apenas atualizando o aplicativo, porque já tem já vem com trabalhando esse nível de consciência mais afinco, né? Tem gente que não sabem nem do que eu estou falando e já largaram a mão de ouvir aqui já faz tempo. Então, é como se a vida, todo esse processo fosse uma escola aqui na 3ª dimensão. E quando nós vamos entrando nessa fase intermediária aqui do pescoço, né? Quando nós já desejamos servir a luz, ser felicidade, ser paz, ser tranquilidade, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E então, esse tempo da 3ª dimensão, ele é o nosso grande vilão. E tem uma coisa que nós podemos afirmar para você. O medo, ele é a base da 3ª dimensão. Medo de não dar tempo, medo de errar, medo de se atrasar, medo de perder, medo de não passar, medo de não conseguir, medo de perder a esperança, medo de morrer. Olha, até medo de ter medo. Pode um negócio desse? Então, como dissemos, isso tudo faz parte das nossas memórias, memórias que estão no nosso campo eletromagnético, memórias que estão no nosso DNA. E a Matrix vem alimentando esse processo retroalimentador, né? Retroalimentador, para que a gente não saia. Então, como que é retroalimentado? Eu tenho um mundo cheio de desgraças, de violência, de corrupção. Então, eu vejo muitas coisas que eu tenho medo, que eu fico com raiva. Os meios de comunicação, as coisas na internet, as coisas que mandam para você
no WhatsApp, né? Falando para você, cuidado com isso, cuidado com aquilo, com essa doença, vai voltar isso, vai voltar aquilo. Você precisa estar, entre aspas, pontinhos, né? Então, isso é uma verdadeira prisão, porque as pessoas acreditam na desgraça e na quinta dimensão, no tempo Kairos, né, que é o tempo de Deus. Esse tipo de pensamento não existe mais. Por isso, esse curso, essa jornada é de cura dessas crenças limitantes. Então, esse tempo da Matrix, o tempo cronológico de Cronos, é um tempo, como nós dissemos, baseado no passado e com a preocupação com relação ao futuro. Agora, o Kairos, o tempo de Deus, é o tempo presente, o agora, como vocês viram no vídeo de abertura. E então, Saint-Germain chama este presente, né, esse agora, de eterno agora, que é o Kairos, o tempo de Deus. Agora, você não sabe quem é Saint-Germain, é São José, mas se você não acredita nisso, não adianta querer fazer esse curso, porque é toda uma linguagem que já precisa ter um certo adiantamento para você poder entender. E não vem dizer que é coisa do outro lado não, porque não é, muito pelo contrário. Eu costumo chamar isso aqui de pós-graduação. E então, como é viver em paz profunda? É viver assim, uma alegria e um contentamento sublimes. Viver no agora requer entender o que isso significa, educar o nosso ego, a nossa mente, para que mudemos esses padrões. Essa jornada é como se fosse o bilhete de entrada num caminho que depois, com a sua força de vontade, te levará a percorrer uma linda trajetória de transformações, que deixarão a sua vida, o seu dia a dia e sua forma de lidar com as coisas diferentes, mais leves. Você vai aprender uma outra forma de viver, como já apresentamos no vídeo de introdução. É claro que depende muito da tua capacidade de autoobservação e autocorreção. Agora nós vamos falar um pouquinho de como é feita essa jornada. São 5 aulas que tem 2 partes. Uma, quando nós começamos com uma academia quântica, trabalhando em profundidade, você que já conhece a academia quântica, né? Trabalhando com profundidade todos esses padrões e te preparando, porque a academia quântica é um tratamento homeopático para a quinta dimensão, e depois uma parte onde nós estudamos e fazemos um exercício meditativo, né? Onde no estudo nós expandimos a nossa consciência com relação a algumas coisas ligadas especialmente ao tempo, que é o nosso caso aqui, e no exercício meditativo nós vamos praticando, refletindo, né, meditativo, sobre essas coisas, trazendo para as nossas vidas e aprendendo a imaginar, a cocriar uma outra realidade. Tudo isso é canalizado por mim, né? Recebendo as informações dos mestres ascensionados, da grande fraternidade branca. Por isso, se você não conhece, se sentiu no seu coração, maravilha. Então, quando você sente no coração, não sei quem são esses caras, mas eu quero aprender, eu te digo: Saint-Germain, São José, Sananda, Jesus. Mestre Eumória, um dos reis magos, né? Então, só muda como eu digo, né? Parece novela, filme. Muda o personagem, mas o ator é o mesmo, tá bom? Então, em cada aula dessa, você recebe tanto bênçãos para a expansão da sua consciência, como bênçãos para trabalhar a sua cura do seu processo vibracional, especialmente na academia quântica. Então, nós vamos elevando a nossa frequência vibratória. De que forma? Aprendendo a cocriar realidades mais avançadas para nós, entendendo que esta vida de terceira dimensão, ela já chega ao fim, para muitos já chegou, não é? E que nós precisamos curar esse restinho de coisas que nós temos aqui e mudar o nosso DNA, onde temos uma base de carbono, né?
nesse mundo aqui da densidade, mudando o nosso DNA para um DNA de silício cristalino. E agora só vamos dar uma pinceladinha nessa questão mitológica, né, de Cronos e Kairos. Cronos é aquele cara, né, que representa o tempo do relógio, o tempo linear, a terceira dimensão, podemos dizer assim, e Kairos representa o eterno agora, o agora. Claro que tudo isso dentro da mitologia greco-romana, mas como Saint-Germain, São José costuma dizer, isso era só uma forma de aparecer para a gente, né? Mas tudo isso é real. Esses deuses, eles existem, mas só existe um Deus. É claro que só existe um Deus supremo. Mas, segundo o próprio Sananda Jesus, somos deuses, como ele. Ele está num lugar mais avançado e nós aqui, porque filho de peixe, peixinho é. E nós estamos nesse processo evolutivo para a quinta dimensão. E tem só quinta? Não. Sexta, sétima, oitava. Jesus está num processo infinito de evolução, de ascensão. E nós, a mesma coisa, só que nós aqui nesse lugarzinho, e Sananda, Jesus e outros que estão acima dele, continuam nesse processo, né? Mas nós precisamos sair da terceira dimensão. Vocês podem ver nessa imagem, né, que Cronos aparece comendo um bebê, que são os seus filhos. Então ele é mau? Não, ele é a representação do que o tempo faz conosco, né? Esse tempo, ele engole a nós mesmos, né? Como a cobra que engole o rabo, né? Que é a representação do eterno retorno, das reencarnações, da patinação, nessa coisa toda dos nossos antepassados, das vidas passadas. Você sabe, não é? Mas Cronos, parece que ele é mau, não é? Não, faz parte desse processo, né? Da queda do homem e da ascensão do homem. Já ouviram falar nisso? Né? Podemos falar mais se vocês quiserem, é só escrever. Pode gravar um vídeo pra gente explicando isso? Sim, eu posso, mas eu tenho que saber se vocês querem. Bem, então faz parte, ele é como se ele fosse aquele professor que pega no pé da gente, faz a gente sofrer, porque não é? Essa vida aqui é uma vida de sofrimento. Por mais que a tua vida esteja muito tranquila, você já passou por poucas e boas. E não é porque está tranquila agora que vai passar para sempre, né? Então, sempre tem aqueles altos e baixos. Mas nós podemos viver uma vida tranquila, equilibrada. E quem traz o equilíbrio é essa figura aqui, Kairos. Você vê ele com uma balança, porque ele representa o equilíbrio. E por que ele só tem cabelo na frente? Porque ele é conhecido também como Deus da oportunidade. As coisas aparecem uma vez na vida e você tem que agarrar. Se você deixar passar, você não pega mais. Porque quem fica pensando, ai, deixa eu ver, né? Isso tem um vídeo que nós vamos falar disso. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Isso é ego, isso é mente. E nós temos que transcender essa mente que quer pensar. Não, nós temos que aprender a ouvir o coração. Para de pensar. E isso é um processo onde a mente tem que aprender, em primeiro lugar, que o coração tem grandes segredos que esta mente desconhece. E é isso que o nosso canal faz. Não é só aqui, nessa jornada. Então, toca para ver os vídeos do nosso canal. Porque, como eu disse, ela é uma escola, né? Para você entrar nesse processo evolutivo que não tem mais fim. E então as oportunidades passam. E você para de pensar, ai, não sei, quem não tem certeza é o ego, porque quando você aprende a ouvir seu coração, há uma comunhão entre sua mente e seu coração, eles começam a trabalhar juntos, mente e coração juntos, a sua mente fala, opa, e seu coração, vai e faz, não pensa duas vezes, porque de verdade, é a primeira coisa, é a que vem, e a mente fala assim, não, mas e se não estiver certo, é medo. Mas tem que aprender a ouvir o coração, tá bem? Nós falamos disso lá na primeira aula. Então, porque ele é careca na parte de trás, porque se você deixar passar, já era, né? Não tem como agarrar pelo cabelo, se não tem cabelo na parte de trás da cabeça dele, né? Olha só. Então, Kairos representa a quinta dimensão. Então, como nós dissemos, são 5 aulas, mas também temos mais aulas extras,
Por quê? O que acontece? O nosso cérebro, ele aprende porque ele tem essa capacidade de aprender, o neocórtex tem essa capacidade de aprender e ele pode aprender coisas equivocadas, mas eu posso desprogramar, por isso que nós falamos dos aplicativos, eu posso desprogramar esse cérebro, né, e trazer aplicativos novos. A neuroplasticidade é essa capacidade do nosso cérebro de mudar de comportamento porque mudou a sua forma de entender, a interpretação, a percepção dele sobre as coisas. E para isso eu preciso repetir. Então, 5 aulas é pouco. Então, todas as aulas que forem tratar deste tema, nós vamos trazendo para cá, tá bem? Então, são aulas complementares de reforço para repetir, né? Porque é assim que funciona a neuroplasticidade. Nela, a mudança se dá pela repetição. Mas, se você quiser ter tudo organizadinho, tudo bonitinho, tem uma classe virtual, né, no Google Classroom, e lá nós postaremos todas as aulas. A aula 1, as partes da aula 1, a aula 2, a Academia Quântica e o estudo e a parte meditativa, indicações de leitura, indicações de filmes, textos extras, mais bônus que nós vamos dar de presente para vocês que estão entrando nessa sala de aula. Como que eu faço para entrar nessa sala de aula? Na descrição do vídeo tem o contato para você entrar direto no meu WhatsApp, tá? E aí você pede para entrar na sala de aula. Então agarre isso pelo cabelo a hora que isso está passando para você. E esse tempo é onde? É no aqui e no agora. E se eu quiser certificado? Se você estiver lá na sala de aula, né? E você provar para mim que você cumpriu tudo aquilo, sim, aí você recebe um certificado. Cumpriu o quê, né? E você provar para mim que você sim assistiu a todas as aulas, fez as suas reflexões, mas isso eu explico depois lá na sala de aula, e você precisar do certificado, e você que já é um ser evoluído, porque você escolheu estar me ouvindo até agora aqui, não deixa de deixar o seu like, porque não paga, tá bom? Se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você puder fazer algum comentário, aí então fica perfeito, certo? Tem mais uma coisinha, se você não quiser colocar alguns questionamentos aqui nos comentários do YouTube, porque são coisas particulares que você gostaria de me ouvir, já sabe que o caminho é o WhatsApp, né? Eu vou te responder, tenha certeza, de maneira curtinha ou um pouco mais elaborada, eu vou responder as suas perguntas, tá bem? Ah, sim, tem um pré-requisito, e nós já falamos dele. Se você não sabe quem é a Grande Fraternidade Branca, Saint Germain, Comandantar, Sananda, né, etc., não vai dar. Por quê? Porque além de você não entender, não estar pronto para fazer, me desculpe, você vai lá nos comentários e vai ficar falando uma porção de besteiras. E eu acho que quem ficou aqui até o final, vai querer apenas coisas lindas escritas aqui. Os próprios alunos desse curso são alunos que já estão preparados para ele, certo? Então eu te digo, não vai perder esta oportunidade, né? Deus da oportunidade, pega pelo cabelo, Kairos, né? Agarre-se agora, esse tempo divino. Mas se você quiser fazer parte de um grupo seleto de pessoas, você me escreve, né? Lá pelo WhatsApp e eu te adiciono a este grupo da nossa sala de aula de pós-graduação e eu te aguardo. Agora, se você gostou dessa breve aula, não deixa de dar o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora.